Olá, bem-vindo então à nossa parte 2 da aula. Hoje a nossa aula vai ser uma continuação da primeira. A primeira nós basicamente só apresentamos os dados que havíamos gravado no banco anteriormente. E agora a gente vai aprender a criar o restante do CRUD. Então nós vamos, além da visualização, fazer o registro, a parte de edição dos cadastros e a parte de deletar utilizando o soft delete, ao invés de deletar realmente a informação do banco, certo? Bom, nós temos aqui então uma visualização bem básica. Atualmente o que a gente tem é isso, nada mais. Só que nós vamos adicionar um pouco de layout nisso daqui, um pouquinho de CSS, só para deixar a informação um pouco mais disposta. Para isso nós vamos utilizar dois CDNs. Um CDN é do Font Awesome, que a gente vai utilizar, e o outro é do jQuery. E no Bootstrap a gente pega tanto o CDN do JS, do Bootstrap, quanto do próprio CSS. Bom, começando então, aqui nós temos um HTML bem básico, só que nós vamos adicionar algumas coisinhas então, para deixar isso aqui mais correto. Vamos começar definindo o tipo de documento que a gente vai utilizar, então vai ser um doctype HTML, usando já os padrões da forma correta. Especificar a language que a gente está utilizando, que no caso é o PT ou português. Aqui dentro do HID a gente vai adicionar uma meta tag chamada meta_char_set, e essa tag aqui ela é responsável para basicamente dizer então que todo o nosso código está sendo feito dentro do padrão UTF-8. Isso é importante também pela questão dos próprios acentos e tudo mais que a gente vai utilizar. Próxima meta que a gente vai dar é o viewport, que é basicamente para funcionar também na questão mobile. Então meta, o name dele vai ser viewport. Isso. Nós vamos dar um content dentro dele. Width, device width, initial scale. Não vou explicar muito isso daqui porque o intuito da aula não é explicar a questão do CSS, e sim o restante do conteúdo, que é a parte de programação. Então a próxima parte que a gente vai fazer, nós vamos correr aqui e começar a pegar os CDNs. Primeiro que a gente vai pegar vai ser o CSS do próprio Bootstrap. Isso daqui está dentro da página inicial do Bootstrap. Então se eu quiser pegar getbootstrap.com ou .com, copio o primeiro aqui, vou dentro do meu código, vou dar um espacinho aqui, vou comentar só para pôr um comentário do que se trata isso daqui. Então vai ser o nosso Bootstrap CSS. E pronto. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Um soft wrap, só para a gente conseguir ver toda a informação. O próximo que eu vou ter que pegar é o do Font Awesome. É o JS do Font Awesome. Então para isso eu já separei aqui do CDNJS, que é para um site facilitador, vamos dizer assim. Aqui dentro a gente acha os CDNs de praticamente tudo. Então eu vou copiar o Almin do Font Awesome, volto no meu código e mesmo esquema. Padrãozinho de comentário. E vou colocar aqui Font Awesome. Nesse caso a gente está utilizando Font Awesome 3. Já é o último. Mas nem vamos colocar porque aqui vai ser só o JS, né? Então, mais fácil dessa forma. Temos aqui dentro o nosso JS do Font Awesome. Opa, esse é o CSS, perdão, esse não é o nosso JS. Beleza. Bom, aqui em cima então a gente tem o básico, são os nossos CSS. Aqui, antes de fechar o nosso body, é que a gente vai colocar os nossos JS definitivos. Então a gente vai começar pelo JS do jQuery, que é esse segundo aqui. Padrão, comentário. E aqui nós temos o nosso jQuery.
Embaixo, agora sim, a gente vai pegar o nosso Bootstrap. Mesma coisa, comentário, só para a gente saber o que é cada um deles de forma mais simples, vamos dizer assim, de forma rápida. Bootstrap.js. Pronto. Tenho os meus dois JS aqui dentro. E isso daqui já vai funcionar pra gente, né? Porque o que nós queremos aqui dentro, basicamente, por exemplo, a fonte Awesome, transforme algumas coisas em imagens, vamos dizer assim. Para quem não conhece a fonte Awesome, que eu acho difícil hoje, basicamente são estes ícones aqui. A gente vai na parte de icons, procuro, por exemplo, por trash. Ele me dá uma lista, como eu não estou pagando, então eu vou utilizar só os gratuitos. E ele vai me dar uma lista de ícones que eu posso utilizar depois de aplicar o CSS ali dentro, certo? Bom, voltando então aqui no nosso aula, vamos lá. Nós também vamos ter que fazer a criação de um documento de CSS para colocarmos, vamos dizer assim, da forma que a gente quer as coisas aqui dentro. Então, primeira coisa, eu vou criar aqui dentro um documento, primeiro uma pasta chamada CSS. Manter sempre a organização. Dentro dessa pasta, nós vamos criar um arquivo chamado style.css. E esse cara aqui ele vai ser responsável, então, por guardar todo o CSS personalizado que a gente quer. Então, a gente vai adicionar aqui embaixo comentário e um personal CSS. Lembrando, como a gente está trabalhando com uma linguagem que em inglês, tanto o CSS quanto o PHP, quanto o próprio HTML, então nós vamos tentar manter todas as classes e tudo mais com este padrão de nome, que é o inglês. Vamos lá, nós temos aqui então o nosso personal CSS e nós vamos adicionar ele aqui. Link, help, style sheet e o nosso href. Nesse caso está na pasta CSS e é o arquivo style.css. Pronto, adicionei aqui dentro então nosso CSS já. Então a próxima coisa a ser feita, nós vamos criar agora aqui embaixo um menuzinho, vamos dizer assim. Primeira coisa de tudo, padrão do Bootstrap, então div class row. Ele vai criar aquela famosa linha. Nós vamos definir o tamanho dessa linha então vai ser um div class, um call 12. Então, independente do viewport que tiver, ou seja, se eu tiver no computador, se eu tiver num tablet ou um celular, isso daqui vai tomar o espaço de 12 colunas. Vamos criar um L aqui dentro. E esse L ele vai ter um class chamado menu. Lembrando que menu não é uma palavra em português, por isso que está como menu. Dentro nós vamos criar alguns LIs. Nós vamos dar a classe para esse LI de menu item. E o nosso A, que é o nosso link. Então o primeiro vai ser para voltar para a nossa home. Então nós vamos colocar aqui, vamos adicionar uma classe a ele, vai ser um link menu. E nesse caso, como ele é o primeiro, ele vai estar no estado ativo. Então nós vamos dar uma cor para o estado ativo para saber onde nós estamos. Um title, que é o home. Opa. Nosso title que vai ser o home. Fechamos e aqui nós temos o nosso home. Se nós viermos aqui, nós já temos então dessa forma aqui, certo? Clicou no home, ele volta para o index sempre. Nosso próximo ali, para ficar mais simples, eu vou só duplicar ele. O nosso próximo ali, ele vai ir para o registrado. Então nós vamos ter aqui o register.php. Ele ainda não está criado, nós podemos criá-lo depois. Não está no estado ativo. E o nosso title vai ser registrar. Assim como o nosso menuzinho ali dentro. O nosso próximo, ele vai ser o nosso editar. Então vai ser o edit.php. Nosso title vai ser o editar.
E pronto, nós temos então o nosso menuzinho criado aqui dentro. Ah, mas está feio, eu quero tudo numa linha só. Beleza, vamos resolver esse problema. Então aqui dentro do nosso style, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar, vamos dizer que o nosso General CSS, ou o nosso CSS geral, certo? Então, bloquinho de comentário e vamos definir que esse cara aqui vai ser o nosso General CSS, ou o nosso Personal CSS, como quiserem. Primeira coisa, a gente vai começar então trabalhando com o menu. Nós vamos tirar aquele pontinho lá do início, então nosso list style vai ser none. Então estes pontinhos aqui, não vamos utilizar eles. Segunda coisa que nós queremos, o margin left de 0 pixels, para que ele chegue, se aproxime mais próximo possível do lado esquerdo da nossa tela. Opa, aqui. Então a nossa próxima parte está dentro do menu e será o nosso menu item que nós vamos mexer. Então nós vamos dar um float left. Para quê? Para que isso daqui fique numa linha só, dessa forma. E nós vamos dar um margin left de 1% para distanciar eles um pouco. E tá tudo ótimo. Depois, menu. Nós vamos dizer que todos os links dentro da nossa classe menu, elas vão ter o text decoration none. Então nós vamos tirar essa linha que aparece aqui embaixo. E eu quero que a cor de cada um desses menus seja da cor preta. E pronto. Eu tenho então o meu menuzinho. Se eu passar o mouse, não muda de cor por enquanto. E todos eles são iguais. Porém, eu quero o seguinte, que quando eu estiver passando o mouse em cima do link, então o A over, eu quero que ele troque a cor dele e nós vamos colocar uma outra cor então, 469 e 1, vai ser um roxinho. Então passei o mouse, ele vai trocar o estado ou a cor do meu botão para dizer que eu estou passando o mouse ali em cima. Isso só vai acontecer quando tiver um link dentro da minha classe menu. E, finalizando a questão do menu, então, a classe Active, nós vamos também trocá-la de cor. Então, todos os que tiverem a classe Active ali dentro, nós vamos ter a seguinte cor. 0000, na verdade, FF. Vai ser esta cor aqui. Então, se eu estiver com o Active na classe, ele vai estar com essa cor aqui diferente. Beleza? Bom, primeira parte está feita do nosso CSS. Então agora, aqui dentro, continuando, nós vamos criar mais uma div. E essa div vai ter a classe Container. Essa classe Container, Row, Class 12, Call 12, desculpa. Isso tudo são classes do próprio Bootstrap, tá? Eu não criei isso daqui. Então, nós vamos pegar o nosso PHP e nós vamos jogar para dentro dessa nova classe. E aqui dentro eu vou ter isso daqui. Como é uma classe pré-definida, ele já tem um layout, já tem, desculpa, um CSS do próprio Bootstrap. Então, se eu vier aqui, por exemplo, no inspecionar, a minha classe Container, ela já tem o CSS que vem lá do próprio Bootstrap, certo? Então eu não preciso fazer nenhuma alteração dentro do container, a não ser, óbvio, que eu queira fazer alguma alteração. Mas para isso, normalmente, nós não mudaríamos o que a container está recebendo de CSS, e sim adicionaríamos mais uma classe do lado dela, e aí sim daríamos um novo CSS. Então, para isso, nós teríamos que ter, por exemplo, um new class aqui do lado. Então, ele saberia que a classe container ela ganha um CSS e a classe new class também vai ter um CSS, o que não vai ser o caso aqui, que não tem necessidade de a gente mudar nada. Então, a nossa visualização aqui ficou dessa forma, beleza? Então, esse menu, esse CSS que está vindo, tudo isso vai ter que ser aplicado
para os próximos também, tá? Para isso daqui ficar mais simples, o que é que a gente pode fazer? Ao invés de toda vez ter que copiar tudo isso daqui, aí fica trocando o active e tudo mais, nós podemos simplesmente fazer um include. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar aqui dentro mais um arquivo, estou criando como pasta, e esse arquivo ele vai se chamar header.php. Esse cara aqui, como a nossa conexão ela vai estar aberta em todos os lugares, então eu vou copiar também o include de conexão aqui em cima. E aqui eu vou copiar até o meu menu. Copiei não, recortei essa parte e vou colar aqui dentro do meu header. Então eu sei que toda a parte inicial do meu código vai estar aqui dentro, que é desde a parte onde vai estar o CSS, onde vão estar definidos os títulos, o TF, no caso as tags meta, e o meu menu vão estar aqui dentro. Para que isso apareça lá, eu vou fazer a mesma coisa que eu já tinha feito antes com o meu arquivo de conexão. Eu vou dar o include, e esse include ele vai ter o meu header.php. Só para vocês entenderem, se eu não adicionar isso daqui, vai acontecer isso. Nesse caso ele deu um pauzinho na linha 7. Por quê? Porque como eu tirei o meu arquivo de conexão daqui, o include de conexão, joguei lá no header e não coloquei o header, ele está reclamando que ele não tem como achar na linha 7 a variável PDO, porque ela realmente não existe. Se eu adicionar um include, vai acontecer isso. Volta tudo normal. Então, esse primeiro include eu vou usar em tudo, basicamente. Aí nós vamos fazer um pequeno macete aqui dentro. Como eu vou saber se o menu que eu estou é para estar ativo? Nós vamos criar uma nova variável aqui chamada active. E nós vamos colocar dentro da active o seguinte. Ao invés de especificar que, por exemplo, eu estou dentro da index, eu vou enumerar as páginas. Então eu vou saber que a index é a 1, a register é a 2 e a registrar é a 2. Perdão, a registrar é a 2 e a editar é a 3. Então eu vou, antes de incluir o arquivo, eu vou colocar um active 1. Aí eu venho aqui dentro do meu header e a gente vai fazer o seguinte. Aqui dentro da parte da classe, nós vamos apagar o active, nós vamos deixar esse espaço, vamos abrir um PHP. Isso daqui, para mim não precisa fazer dessa forma aqui, dar o eco aqui dentro, nós vamos simplificar e fazer isso. Isso quer dizer que seria a mesma coisa que inicie o PHP e escreva ou dê um eco no que eu quero, certo? Aqui dentro a gente vai fazer um if ternário. Ao invés de ter aquele if padrão, vou fazer ele aqui em cima para ficar mais bonitinho. Por exemplo, if variável igual a valor, ou a value, faça tal coisa, se não, faça tal coisa. Nós vamos criar ele da forma ternária, em uma única linha, para facilitar e não deixar tanta coisa escrita. Então, primeira coisa que a gente vai ver. Se active, que é aquela variável que a gente está criando aqui, ela tem que ser criada antes do include. Por quê? Porque ele vai ler, iniciar o documento, iniciou com PHP, ele inicia a variável active, dá o valor para ela, inclui o nosso header PHP. Se isso daqui estiver embaixo do header, pode não funcionar da forma correta ou pode nem funcionar e acabar dando, inclusive, o erro. Então nós temos que definir a variável antes de dar o include do header. Fechou. Então nós temos o nosso active aqui e aqui dentro nós vamos fazer o nosso if ternário. Então ele vai verificar active for igual a 1, então ele vai escrever active. Se não, não vai escrever nada. E pronto. Isso daqui já vai funcionar pra gente. Então se a gente vier aqui em cima e der um Ctrl R, nós podemos vir aqui e inspecionar. Nós vamos ver agora que nós temos o active aqui dentro.
Conforme nós formos fazendo isso nos outros, vocês vão ver que o registrar e o editar também vão ganhar essa propriedade quando a gente entrar neles, tá bom? Então nós vamos copiar isso tudo aqui. Vamos adicionar aqui embaixo nos dois e só vamos trocar o valor. Se for igual a 2, só fiquei na dúvida agora disso. Que não é isso mesmo. Tá. E aqui vai ser o nosso 3. Espera aí, temos um probleminha aqui. Só um minutinho, deixa eu só dar uma olhadinha no if ternário, porque eu também fico na dúvida. E eu tô agora no... Ah, sim. Neste caso... Espera aí, eu tô pegando um exemplo que eu tenho aqui em outro código, só para ver se eu não estou fazendo besteira. Todo mundo erra, isso é normal, não tenho vergonha de dizer que eu errei, então também não tenho vergonha de pesquisar caso seja necessário. Sim, eu errei aqui, realmente é dessa forma. Eu estava atribuindo e não fazendo uma verificação. Então vamos lá. Active igual a 1, então active se não nada. Active igual a 2, então active se não nada. Active igual a 3, então active se não nada. Deveria estar funcionando dessa forma já. Aí, agora sim está funcionando. Como eu esqueci de adicionar mais um igual aqui, então ele realmente ia dar problema, porque ele não estava conseguindo fazer a verificação, ele estava como se estivesse atribuindo. Errinho besta, mas acontece. Ah, mas por que a variável active está vermelha? Bom, nós temos o include lá fora, que é antes, depois da criação da variável, só que ainda assim ele não está conseguindo enxergar que existe essa variável. Então é normal que isso aconteça, mas sim, ela existe e ela está atribuída, ela está setada antes do nosso header. Bom, continuando aqui então. Então essa primeira parte já está criada, nós temos os nossos gcarries, os nossos gs e lá nós temos os nossos CSS. Nós poderíamos também criar um footer aqui, tá, para colocar mais informação, fazer o mesmo esquema do include, mas não vai ter necessidade de fazer isso, porque a única coisa que tem aqui são os nossos JS, eles vão ser usados no código inteiro. Então eu não vou criar mais um arquivo para ser incluído aqui, porque não tem a necessidade, mas poderíamos sim fazer. Tá? Então vamos lá. Nosso próximo arquivo que nós vamos criar, ele vai ser o register. Então nós vamos clicar com o botão direito aqui, new file, register.php. Bom, o nosso register.php vai ter as mesmas coisas que lá, a diferença. Começamos o PHP primeiro, né? Nós vamos ter aqui um active recebe 2. Em seguida nós teremos o include e nós vamos adicionar o arquivo header.php aqui dentro, tá? Então basicamente tudo aquilo que a gente criou lá fora, ele vai estar aqui dentro também. Ah, mas eu queria que cada uma das páginas também tivesse um menu personalizado. Se eu tiver na home, que ele esteja nome, se eu tiver no registrar, que ele esteja no registrar. Então vamos criar mais uma variável aqui chamada title. E nesse caso aqui ela vai receber home. Ou melhor, aula home. E nós viemos aqui dentro, vamos vir aqui dentro do header de novo e nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos lá embaixo com aquele if ternário. Só que diferente dali nós não precisamos ter um if, né? Tem essa questão. Nós só vamos colocar o valor do title aqui dentro. Então se eu vier aqui dentro da minha aula, como eu ainda estou na index, aqui está como aula conexão com o banco. Se eu der um Ctrl R, agora vai estar como aula home. Por quê? Porque eu defini que esse vai ser o valor dela aqui dentro. Então dentro do meu registro nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos ter um title, nós vamos colocar aqui dentro aula registrar.
Aí, se nós viermos aqui dentro do registrar, nós vamos ter o aula, registrar. E o menu também está aqui, já aproveitando, com a classe agora do Active, porque nós estamos dentro do registrar. Se eu voltar para o home fica ativo e as informações dele assim por diante. Bom, continuando então essa parte aqui, apresentação. E aqui dentro a gente vai fazer o que? Primeiro, nós vamos criar uma div também, chamada container. Então, class container. E dentro dessa div, nós vamos ter um pequeno formulário, esse pequeno form que nós teremos aqui. Ah, importante, não posso deixar faltar isso. Nós temos que copiar os nossos JS aqui para dentro. Então aqui dentro, primeiro, vamos criar uma section. Essa section, ela vai ter a classe chamada, vou colocar como cadastro, ou só CAD. Deixa cadastro mesmo para a gente poder identificar. Essa section cadastro que nós temos aqui dentro, ela vai receber então as nossas informações. Beleza? Então vamos lá, vamos começar a escrever a nossa informação do cadastro aqui dentro. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, nós teremos um form. Esse form, o método que ele vai enviar os dados, será da forma post. E nós teremos um action, que vai ser o reg.php. Vai ser para registrar esses dados. Não vou fazer com jQuery, não vou fazer nada dessa forma por enquanto. Só para ser o mais simples possível, mais rápido e objetivo. Div class row. Div class form floating mb3. Isso daqui já é do próprio Bootstrap. Tá? Isso daqui foi um exemplo. É um exemplo que existe lá dentro. É um que eu gosto de utilizar bastante. Então vai ser um input do tipo texto. Nós vamos dar uma classe para ele que vai ser do form control. O name desse cara vai ser nome. Ele vai ter que ter um ID também. Então vai ser nome. Opa. Um placeholder, que é basicamente antes da gente digitar. Opa. Que ele vai ter aquele nomezinho em cima do campo. Nós vamos tirar o autocomplete dele, então o autocomplete vai ser off. E ele vai ser um campo requerido, obrigatório aqui dentro. O próximo nós vamos criar o label dele. Então label for nome. E aqui dentro nós damos o valor do label. Então se a gente for lá agora, nós vamos ter isso. Clicou, vai ficar dessa forma. Tá? Beleza, então. Ah, importante. Antes de qualquer coisa, vamos definir o tamanho do nosso campo. Então nós vamos ter um class call 4. Só para não deixar ele gigante do jeito que ele está lá. Então nós pegamos isso daqui, copiamos aqui dentro e pronto. Nós temos o nosso campinho menor agora. Vai ficar mais bonitinho, vamos dizer assim. Bom, aqui dentro então nós temos o nosso primeiro criado, que é o nosso campo nome. O próximo. Opa, estou criando no lugar errado. É aqui. Não, estava certo. Embaixo, está certo. Div class call 4. Div class form floating p3. E o nosso input. Input type. Nesse caso vai ser type e-mail, porque é o e-mail que nós vamos receber aqui. Class form control name e-mail, id e-mail. O nosso placeholder também vai ser e-mail. Nós vamos dar não, vamos fazer diferente para ficar mais simples. Nome @email.com.br para ficar mais bonitinho, dizer assim. Também vamos tirar o autocomplete dele. Então quando eu clicar, ele não vai dar as opções de autocomplete que eu tenho no computador já salvas.
também vai ser um campo obrigatório. Embaixo, o label para ele. Então, label for e-mail. Quando eu vier aqui, eu tenho o nome e eu tenho o e-mail definidos. Agora, lá embaixo, depois de fechar o meu row, nós vamos adicionar um botão. Então, vai ser um button class btn btm primary cadastrar. E eu tenho agora esse botãozinho aqui embaixo. Vou colocar, em vez de primary, success. Verdinho mais bonito. Então nós temos o nome, e-mail e o nosso botão de cadastrar aqui embaixo. Fechou. Então nós temos essa nossa parte criada. Então a próxima parte que nós temos que criar vai ser o nosso arquivo reg.php. Aqui dentro do reg.php, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos copiar isso. Vamos fazer o seguinte: vamos dar um CSS para isso daqui antes, né? Vamos deixar isso daqui de uma forma mais bonitinha, vamos dizer assim. Nós temos qual é o nome da nossa div que esqueci? Cadastro. Então vamos lá. Vamos adicionar então um pequeno CSS para o nosso cadastro. Então esse daqui vai ser o do... não, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver como é que ficou isso aqui em cima. A gente tem que espaçar um pouquinho, né? Vamos fazer o seguinte, vamos só usar aqui em cima mesmo, por enquanto. E nós vamos colocar o container. Vamos dar uma espaçada lá de cima. Então vamos dar só um margem top. Opa. Margem top de 5%. Tá ótimo. Então nós temos o nosso margem top aqui dentro. A única coisa que a gente vai fazer é dar uma espaçada do restante do código que a gente tem. Beleza? Bom, então nós temos nossa primeira parte criada, que é a parte do registrar. Nós vamos criar agora, dentro do reg.php, nós vamos começar a fazer agora a importação dos nossos dados para o banco. Então, primeira coisa que eu vou ter que inserir aqui é o nosso include. E nós vamos colocar o nosso conexão. E pronto, já tem o nosso conexão aqui dentro. E nós vamos fazer algumas verificações. Então, vamos lá. Verificações adicionais. É sempre importante que nós façamos as nossas verificações também na parte do background, do back-end. Não só no front. Porque se passar pelo front, nós ainda temos uma nova linha, vamos dizer assim, de defesa, que é o nosso back-end. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos verificar se tem nome e e-mail que estão vindo lá no post. Só que nosso post aqui nós vamos chamar ele de request, porque são variáveis que vão vir através desse request também. Então chamar tanto assim quanto assim vai dar na mesma. Então vamos lá. If request nome igual a nada ou vazio, nós vamos dar um echo. O campo nome é obrigatório. E nós vamos parar tudo aqui. Então paramos a execução aqui. Como eu quero que ele diga se o nome ou e-mail que está vindo vazio, então nós vamos fazer, para ser rápido, teria forma mais correta de ser feito isso, mas nós vamos fazer separado então. Se o request e-mail for igual a nada, então ele vai escrever na tela do cara: o campo e-mail é obrigatório. Ou tá difícil. E, mesma coisa, paramos a execução do nosso código. Se ele passar pelas duas verificações, então nós vamos ter uma variável chamada nome. Essa variável ela vai receber o valor do request nome. E uma variável chamada e-mail.
e ela vai receber o valor do request e-mail. Pronto. Então, se tudo passou pelas verificações, nós vamos começar então a criar o nosso código. SQL. Nós vamos ter o nosso insert aqui dentro. Então, insert into usuário. Aí nós temos os campos nome e e-mail que precisam ser preenchidos com os valores. E agora nós vamos começar a colocar o que cada um dos campos vai receber. Então nós temos o nome e o e-mail aqui dentro. Beleza? A nossa variável insert ou ins, ela vai receber PDO prepare SQL. Bom, lembra que a gente tinha conversado sobre o bind param lá atrás, que eu havia comentado com vocês? O bind param ele vai associar valores para espaços reservados, ou no caso nomeados aqui dentro, que são esse 2 pontos nome, 2 pontos e-mail, ou poderia ser também, o que eu não acho muito correto, dessa forma, porque isso daqui é muito fácil de se perder. Tá? Então cada uma das interrogações seriam substituídos por um valor na ordem que a gente colocasse. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui embaixo só um comentário sobre o bind param. O bind param ele associa um valor para um espaço reservado nomeado ou de ponto de interrogação na instrução do SQL. E aqui embaixo eu vou começar então a criar os meus bind params. Então o nosso ins vai receber bind param. O primeiro parâmetro que eu quero que ele dê seja um nome. Ele vai dar esse valor através de uma variável chamada param nome. E ele vai ser do tipo PDO param string, porque é uma string que eu estou enviando ali dentro. O segundo que eu quero enviar para ele, então bind param, o parâmetro é o parâmetro e-mail. Ele vai receber esse valor através de uma variável chamada param e-mail. E também vai ser do tipo PDO param string. Pronto. Então eu tenho aqui dentro já dizendo o que vai ser cada uma das coisas. Aqui embaixo eu vou criar as variáveis param nome. E ela vai receber, deixa eu ver aqui mais bonitinho, ela vai receber a variável nome que está criada aqui em cima. E o param e-mail, que vai receber o valor da variável e-mail. Bom, tem então a forma correta de ser feita utilizando o bind param aqui dentro. Próxima parte, vamos dar um try. Embaixo vai ter um catch, que ele vai gerar um PDO exception, e a variável e vai carregar a nossa exceção. Então vamos lá. Primeiro, aqui dentro ele vai fazer um if se o ins execute for sucesso, vamos dizer assim, realmente acontecer, ele vai fazer o que? Ele vai dar um echo aqui dentro. Esse echo vai estar escrito cadastrado com sucesso. Ele vai dar um breakline e nós vamos adicionar um link só para ele voltar lá para a nossa home. Então href .barra, isso daqui significa que ele vai voltar para a raiz, tá bom? Vamos dar um título, que é sempre importante, voltar, e nós vamos colocar aqui dentro página inicial. Então se ele cadastrar, ele vai jogar isso aqui na tela, cadastrado com sucesso, vai quebrar a linha e um botãozinho para o nosso página inicial. Se isso daqui não acontecer, então caso dê algum problema na hora de executar, ele vai gerar uma nova exceção para a gente. Então ele vai dar um throw new PDO exception e vai jogar a mensagem erro. Tente novamente. E ele vai cair aqui dentro do catch.
Então aqui dentro do cat nós vamos dar um echo no nosso e nós vamos pegar a mensagem que ele está trazendo de erro para a gente. Pronto, meu arquivo então aqui está feito. Agora, para ver se ele funcionou realmente, nós vamos ter o que? Vamos pegar aqui dentro, localhost barra phpMyAdmin, aula, tabela usuário. Nós temos os nossos 4 usuários já cadastrados previamente aqui. E nós vamos tentar fazer a inserção do... Tem o Pedrinho? Não tem o Pedrinho. Então nós vamos adicionar Pedrinho. pedrinho@aula.com.br e nós vamos cadastrar. Deu a mensagem de sucesso. Nós vamos vir no banco e verificar. Sim, Pedrinho está na nossa tabela. Página inicial. Voltamos para cá. Então, nós vamos entrar aqui dentro do registro. Sabemos que ele já está funcionando. Primeira parte, então, concluída, que é a nossa parte do registrar. Nós fizemos a parte da nossa edição e aqui a parte do nosso registrar. As nossas duas primeiras partes já estão criadas, então a partir de agora nós sabemos que já está funcionando a questão de inserção no banco. Para a próxima aula nós vamos fazer a parte do editar, que vai ser na sequência desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se inscrevam no canal, é muito importante. Deem um like, compartilhem o vídeo, é importantíssimo para mim. Não estou fazendo por dinheiro, mas gostaria que esse vídeo chegasse ao maior número de pessoas para tentar ajudar aquela pessoa que às vezes está naquele momentinho que está precisando de um empurrãozinho ou simplesmente de uma ajuda em uma parte do código. Os meus contatos estão sempre na descrição. A segunda parte da aula eu vou adicionar agora lá dentro do Git e vai estar tudo descritinho, certinho lá dentro. Bom, obrigado por ter acompanhado até aqui. Até a próxima e valeu!